السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد. Caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, hoje temos 4 assuntos por abordar com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro, que é conhecido como al-luqta, al-luq ou al-luqata. Al-luqata. O que significa al-luqata? É o que achamos de coisas perdidas. O que achamos de coisas perdidas. Você está a caminhar no Chupamanin, encontra uma caneta, é chamado al-luqata. Encontra dinheiro, é chamado de al-luqata. E é conhecido também com achados e perdidos. É usado este termo. Portanto, os sábios dividem essas coisas achadas em 3 categorias. Em 3 categorias. A primeira categoria, qual é? Pouca valia. Coisas de pouca valia. Por exemplo, tem que especificar, não é qualquer caneta. Caneta Bic está quanto? 15 meticais, 20 meticais. Encontrou na rua. É verdade que a pessoa deve saber no local se é de alguém, mas levou a caneta, é de alguém, ninguém se manifesta, leva para ti. São coisas pequenas, não tem muita validade. Outro exemplo, contra uma batata, leva. Procura saber, não precisa fazer muito esforço. As pessoas que estão lá ao redor, é de alguém? Esta batata não é de ninguém? Leva para casa. É o primeiro tipo. O segundo tipo, quando tratam de aqueles animais independentes ou de grande porte, camelo, gado bovino, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado, disse: deixa. Ele consegue comer sozinho, consegue beber sozinho, e o dono achará, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então não precisa de levar para sua casa. Deixa que o dono procurará e achará, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. O terceiro tipo são bens valiosos. Bens valiosos. Ou animais de pequeno porte, como ovelha, cabrito. Quando tratam de bens valiosos, a pessoa apanhou quanto dinheiro? 10 mil meticais. Ou apanhou um iPhone. Qual é o último? 15. Último iPhone. Encontrou cá no masjid. Leva. Não leva. Encontrou no Chupamanin. Último iPhone. Ainda há pouco tempo alguém foi fazer umrah, que Allah conceda a ele o melhor. Esqueceu $1000. Foi à procura, não encontrou. Então perdeu iPhone.
Então, os sábios dizem que quando tratam-se de coisas valiosas, a pessoa deve permanecer por um período de 1 ano a anunciar que, olha, eu tenho comigo um celular. Quem perdeu, venha ter comigo. Temos que ser inteligentes. Não é dizer, tenho um iPhone 15 dourado com esta capa. Não são todas as descrições. Não qualquer um aparecerá e dirá que é meu. Diz, olha, encontrei um celular. Se alguém vier, descreva para mim. Ele descreveu, entrega. É dele. Depois de 1 ano, a pessoa pode tirar proveito. Mas se a pessoa voltar, ele é responsável por devolver o mesmo objeto ou o equivalente. Agora, quando tratam-se de animais de pequeno porte, então os sábios dizem que é permitido ele degolhar e com o andar do tempo, se a pessoa vier, ele também é responsável por devolver o mesmo. Portanto, temos essas 3 categorias. A primeira, coisas de pouca valia. Pergunta às pessoas que estão ao seu redor, é de alguém? Não é? Leva. A segunda categoria, animal de grande porte, que geralmente come sozinho, bebe sozinho, deixa, o dono achará. A terceira categoria, um objeto, algo valioso, deve permanecer durante 1 ano a anunciar, deve procurar aquelas aglomerações. Olha, eu encontrei um celular, pode dizer iPhone, porque depois a pessoa terá que detalhar. Eu tenho comigo um iPhone 15. Durante 1 ano, saiu do masjid no dia do Jumu'ah lá fora, não dentro do masjid, lá fora. Eu encontrei iPhone 15 durante 1 ano. Se ninguém aparece, então pode fazer o uso do mesmo. Está claro? Este é o primeiro assunto. Depois temos al-laqit. O primeiro assunto é chamado de al-luqata. O segundo, al-laqit. Al-laqit é aquela criança que é encontrada na estrada. Vamos deixar aquele bebê que nós encontramos na estrada. Não tem pai, não tem mãe. Perguntamos, é de quem? Ninguém se manifesta. Vamos deixar? Não. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Não pode abandonar. Não é isso que a nossa religião ensina. Portanto, deve também levar esta criança consigo. Se disser que, olha, eu não tenho dinheiro para sustentar essa criança, o que faz? Orfanato? Mashallah. No passado, os nossos sábios dizem que, ou disseram que a despesa sai do Baitul Mal, cofre do Estado. Mas hoje, infelizmente, a nossa realidade é totalmente diferente. O cofre é para levar, não é para tirar. No passado, entrava e saía. Portanto, são essas 2 situações. Al-luqata wal-laqit. Este é o primeiro assunto. O segundo, primeiro ou segundo. O terceiro, al-waqf. Mashallah, é a vossa praia. Waqf. Muitos são membros de al-waqf al-muhsinin.
O que significa literalmente? Paragem, retenção, impedir o movimento de algo. Literalmente significa isso. Agora, se alguém perguntar, na nossa Sharia o que significa? Habsul asl wa tasbil al-thamara. O que significa? Waqf. Ok? Viemos para esse assunto. Primeiro queremos a definição. Nascer. Peço para filmar ele. Peço para vir cá. Pode encostar aqui no mimbar se quiser. Waqf, o que significa? Tahbisu al-asl wa tasbilu al-thamara. Eu já falei em árabe. Caridade voluntária em bens ou valores monetários para Allah. Outra definição. Habsul asl é reter um bem e usufruir do seu benefício. O que significa reter este bem? Significa que este bem, em circunstâncias normais, não pode ser vendido, não pode ser herdado, não pode ser oferecido. Isso que significa habsul asl, reter o bem. Não pode ser vendido em circunstâncias normais, não pode ser herdado, não pode ser oferecido. A pessoa diz que, olha, este prédio é waqf, não podemos vender o prédio em circunstâncias normais. Existem exceções. Não pode ser vendido. Arrendamos todas aquelas flats e levamos a receita e beneficiamos as pessoas. E existem vários tipos de awqaf. A pessoa comprou um mushaf, deixou cá no masjid. Podemos vender? Pode ser oferecido. Você leva coisa de masjid, mushaf de masjid, diz é oferta para si. Pode herdar. Foi meu pai que comprou. Não pode. Não pode. Isso que significa al-waqf. Agora, quanto àquela questão, é uma questão que os sábios levantam. Será que há diferença entre waqf e caridade contínua? Sadaqatun jariya. Alguns sábios dizem que não há diferença, é a mesma coisa. Outros sábios dizem que todo waqf é sadaqatun jariya, mas nem todo sadaqatun jariya é waqf. Por exemplo, para tornar-se waqf, a pessoa deve proferir que, olha, eu dei este prédio como waqf. Agora, se a pessoa decidiu, não falou nada, só disse que, olha, podem levar a receita deste prédio para beneficiar as pessoas. Ele não falou nada. Quando morre, os filhos decidem que, olha, pode continuar a beneficiar, não há problema. Mas os netos vêm e dizem que não. O nosso avô não disse que é waqf. Deixou em aberto. Portanto, enquanto beneficiar, é sadaqatun jariya. Ao passo que o waqf não tem como voltar atrás. O waqf não tem.
como voltar atrás. Você já deu e diz que, olha, não, eu quero de volta. Seu pai morreu, não, eu quero de volta. Pode? Não pode. Agora, a outra questão, qual é a diferença entre waqf e testamento? Se ele escrever, olha, é verdade que o testamento deve estar dentro de 1/3, não pode exceder 1/3. Sabem disso, não é? Que olha, este prédio é para este e aquele fim. Qual é a diferença entre este testamento e o waqf? É que esse testamento, ainda que seja waqf, mas os herdeiros não podem usufruir, porque o testamento não é para herdeiros. O testamento não é para herdeiros. Ao passo que, se ele fez em vida, o herdeiro pode tirar benefício. Estão a perceber? A pessoa pode tirar benefício. É por isso que dizem que existem 2 tipos de awqaf. Um que é geral, é para os muçulmanos. Outro que é khas, específico, é para a minha família. É para minha família. A pessoa pode condicionar tudo o que quiser. Hoje na Índia tem awqaf que só entra o surtis. Não é verdade? Tem awqaf que só entram memanes. Existe. A pessoa não pode entrar. Se não é memane, não pode entrar. Se não é surti, não entra. Existe esse tipo de awqaf. Esse waqf é para os órfãos, definiu. É para viúvas. Estão a perceber? Um é a pessoa deixar em aberto, o outro é a pessoa fechar. E aquele que é responsável de velar por este waqf é conhecido como nadir, gestor. Nós aqui traduzimos como fundação, achamos que é o termo mais próximo, mas ainda não está, porque a fundação tem patrono, ao passo que no waqf é usado o termo o quê? Gestor. No waqf é usado o termo gestor. Jabir radiyallahu anhu arda diz que não existiu nenhum companheiro do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atenção, nenhum companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam que tivesse possibilidades financeiras sem que tenha morto ou morrido sem deixar waqf. Nenhum companheiro que tivesse bens e não fez waqf de algo. E nós bem conhecemos o hadith de Umar radiyallahu anhu, diz que eu tenho uma terra preciosa, algo mais precioso. O que posso fazer? O Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou a fazer waqf. A fazer waqf. Os sábios dizem que é a melhor caridade que um ser humano pode fazer. Uthman radiyallahu anhu fez o waqf de um poço. Roma, Omar bin Abdul Aziz construiu aquele masjid que é conhecido como o Masjid Jumu'ah, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o primeiro Jumu'ah quando chegou em Medina. Omar bin Abdul Aziz ergueu e fez um masjid sadaqatun jariya. Os tabi'in também fizeram waqf. Era muito comum. Havia esta cultura. Não há necessidade de mensalmente ir pedir às pessoas que, olha, eu tenho que vir, todos os meses deve vir à nossa loja. É humilhação. Então o Islã ensinou a waqf, faz parte de um dos princípios do Islã.
Estive cá a investigar. Na Arábia Saudita existem 33.229 awqaf. 33.229 awqaf. Foi avaliado só o custo de todos esses awqaf, 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares awqaf. É o custo que está a beneficiar as pessoas mensalmente. Tem restaurantes, tem propriedades, tem terras, tem hotéis, tem flats, prédios. 7 bilhões de dólares. Egito está com 114 mil awqaf. 114 mil awqaf. Portanto, vamos... alguém já fez o waqf de algo aqui? E o waqf deve ser algo que a pessoa tira proveito e a coisa permanece. Pode fazer waqf de frango de taqdir. Todas as sextas jantar comigo, waqf. Pode. O frango em si não é waqf, mas as despesas podem vir de um waqf. Existe waqf só para tâmaras do Ramadã, para os descartáveis, para os guardanapos. Vão perceber? Algo que permanece. Este é o nosso terceiro assunto. O quarto assunto. Al-hiba. Al-hiba podemos traduzir como oferta, presente. Qual é a diferença entre oferta, presente e prêmio? Oferta. Primeiro vamos considerar oferta e presente como sinônimos. Depois, então, qual é a diferença entre oferta e presente? Esses dois com prêmio. Doutor, precisamos. Prêmio é quando nesse caso nós estamos no concurso. É adquirido. Quer dizer, a pessoa empreende um esforço, geralmente. Sim? É mérito. Mashallah. Agora, a diferença entre oferta e presente? Sim? São sinônimos. E presente é a mesma coisa. Atenção que a oferta tem outro significado. Aquilo que a pessoa coloca ou expõe na sua loja também é oferta. Não é? Presente tem um propósito. Tem um propósito. E a oferta? Quer dizer, presente está mais ligado a uma ocasião ou algo. E a oferta? Quando alguém dá algo assim esperado, por exemplo, eu disse para o Adnan chegar a dar aí um relógio, fazer uma oferta, sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo, eu oferta. E presente? Presente é mais para ocasiões especiais. Aniversário. Já é casamento também. Mashallah. E prenda? Prenda, presente, são quase o mesmo significado. Mas prenda não tem mais a ver com o objeto que é oferecido. São termos que temos que investigar. É sabido, é a pessoa dar ao próximo algo de livre e espontânea vontade. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou, infelizmente nós negligenciamos, tahadu, tahabu, troquem presentes. E qual é a consequência?
Allah subhanahu wa ta'ala o que fará? Colocará amor nos vossos corações. Tahadu, tahabu. Trocar presentes, não só receber, trocar, troca de presentes. Viajou, traga algo, ainda que seja pequeno, com muita constância. Nós permanecemos longo tempo. Quando foi a última vez que nós oferecemos ou presenteamos o nosso filho, a nossa esposa, a nossa mãe que vem em primeiro lugar, o nosso pai, o nosso vizinho? Através desses pequenos gestos, travamos muita coisa. É a misericórdia da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Aisha radiallahu anha diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah yaqbalu al-hadiyya wa yuthibu alayha. Recebia presentes e também retribuía. Não só recebia que, olha, eu sou mensageiro de Allah, então só tenho que receber. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam também fazia questão de retribuir. Dizem que, os nossos sábios dizem que para que seja válida e correta esta oferta, deve tratar-se de algo permitido. Não podemos oferecer uma grade de 2 gemas. Pode? Não pode. É haram. E também deve vir de alguém que tem legitimidade para tal. Seu filho de 5 anos carrega seu iPhone em casa e vem aqui e entrega Jamil, como brinca, ou Said, que brinca muito com criança. Que olha, Said, isso é para ti. É válido? Não é válido. Said não pode dizer não, ofereceu, mas já não pode levar. Não, aquilo ainda não tem legitimidade para tal. E a partir do momento, os sábios dizem que a oferta só torna-se obrigatória quando a pessoa toma posse. Quando a pessoa toma posse, eu entrego, já não tem que devolver. Mas se eu prometi, eu vou te oferecer, mas ainda não tomou posse, então ainda é verdade que está a faltar com a palavra. Agora, uma vez que a pessoa já tomou posse, já não tem que devolver. É haram levar de volta. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que toma a sua oferta de volta é como aquele cão que vomita e come o seu próprio vômito. E os sábios fazem questão de sempre mencionar a justiça entre os filhos quando oferecemos. Quando oferecemos os nossos filhos, temos que ser justos, porque quando nós somos justos, isso cria problema entre eles. Papá deu mais a esse, deu menos a esse. Quando oferecemos amor, é verdade que você pode gostar mais de um, mas não pode mostrar. Yusuf alayhi salatu wassalam, foi feito com ele o que foi feito, porque eles notaram que este nosso pai gosta mais de Yusuf. Então, como forma de proteger este mais querido, temos que mostrar igualdade para com todos os outros. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: fattaqullah wa'dilu bayna awladikum. Temei Allah subhanahu wa ta'ala e sejam justos com os vossos filhos. Terminamos assim, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, com o capítulo relacionado com
Qual é o capítulo? Comércio. Terminamos assim com o capítulo relacionado com o comércio. Em quantas aulas? Atenção que existe diferença também entre oferta, presente e suborno. Nós enganamos a nós próprios. Olha, não é suborno, é oferta. É oferta, não é oferta. Ele, se estivesse em casa do pai dele, você não daria aquele dinheiro a ele. Da mesma forma, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam enviou um homem para recolher o dinheiro de zakat, quando chegou a vez de entregar, disse que, olha, isso é vosso de zakat, isso foi me dado. O Nabi sallallahu alaihi wasallam levantou e disse: por que ele não sentou em casa do pai dele para ver se alguém vinha dar? Então, deram a ele porque está a ocupar aquele cargo. Então, tem diferença entre suborno e oferta. Aquilo que nós pagamos para adquirir um serviço e chamamos de oferta, não é oferta, é suborno. Se procuramos facilidade da parte dele, é verdade que às vezes pode ser oferta, depende muito da intenção. Às vezes a pessoa cumpriu com o seu dever e incrementou ainda mais. A pessoa de livre, espontânea vontade toca o seu coração aqui, olha, eu quero dar a ele, este homem é boa pessoa, eu quero dar a ele. Mas na maioria das vezes é suborno. Isso que nós chamamos de oferta é suborno. Terminamos este capítulo em 11 aulas, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Na próxima aula, se for necessário, na outra semana, vamos fazer uma revisão deste capítulo, submeter a um breve teste, exame. O tio ali disponibilizou um relógio. Inshallah vão surgir outras coisas para presentearmos e oferecermos um certificado. Eu outra vez li que é importante nós comemorarmos as pequenas vitórias. É importante. Pequenas vitórias nossas, é verdade que não são coisas muito grandes, mas essas pequenas coisas dão-nos mais forças. Olha, terminamos com este capítulo, vamos submeter a um pequeno exame, a um presente, um prêmio, uma oferta. Inshallah, assim Allah subhanahu wa ta'ala proporcionará mais energia de aprendermos. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.